Olá pessoal, bom dia. Bom dia. O Detran realizou hoje mais uma blitz de surpresa na cidade e encontrou várias irregularidades. Mais 13 ônibus foram tirados de circulação. Agora já são 41 apreendidos nas últimas semanas. Avenida Grande Circular, zona leste da cidade. Os fiscais do Detran não fazem vista grossa. São rigorosos e olham cada detalhe. Dos veículos apreendidos e retidos, a grande maioria está com licenciamento em atraso, sem documento de porte obrigatório, CRLV, e alguns com para-brisa trincado ou então pneu careca. Os ônibus acabaram de sair das garagens e carregam uma série de outros velhos problemas. Para-brisa preso com fita adesiva, barra de segurança solta, lâmpadas e painéis quebrados. Um desrespeito aos passageiros e aos funcionários da empresa. Um verdadeiro atentado à segurança e à vida. Os ônibus não foram o único foco da fiscalização. Lotações também foram paradas. Esta aqui foi detida. Estava sem documento e, segundo o Detran, era roubada. O motorista desconversou. Não sabia não, de nada. E o dono tá vindo aí, eu esperar, né? Que eu não tenho nada a ver com esse negócio aí não, tá entendendo? A fiscalização durou 1h30. 13 ônibus foram apreendidos. Desde que as blitz do Detran começaram há 2 semanas, 41 foram retirados de circulação, mas só 14 voltaram às ruas. Quem precisa do serviço e sofre com o número reduzido de ônibus está preocupado. Eles falam que tem ônibus de reserva, quando acontece essas blitz, ele diz que tem ônibus de reserva lá na empresa e não tem nenhum ônibus de reserva lá. A população fica sem ônibus. A diária de cada ônibus parado no parqueamento do Detran gera uma multa de apenas R$ 14,36 para as empresas. Os veículos podem ficar aqui por até 3 meses. Se nesse prazo nada for resolvido, eles serão leiloados. Bom, agora se os ônibus que rodam na cidade já estão nesse estado, imagina os reservas, né? De acordo com a... Aliás, a nota é sua, pode falar. Não, mas de acordo com a SMTU, né, as empresas têm ônibus reservas, viu, Roberto? Né, e esses ônibus devem substituir os quebrados e também os apreendidos. E segundo a SMTU, o serviço não ficará comprometido. Você acredita nisso? Pois é. Vamos torcer para que esse estado mude, né? Pois é. A situação mude. Bem, e 2 anos depois da posse, o TRE finalmente julgou o processo movido pelo Ministério Público Eleitoral contra o prefeito Amazonino Mendes, do PTB, e seu ex-vice, Carlos Souza, do PP, hoje deputado federal. Os dois foram acusados de compra de voto nas eleições de 2008 e inocentados ontem. O relator do processo, o juiz Vasco Amaral, rejeitou a denúncia do MPE porque, segundo ele, o órgão não apresentou testemunhas. Com a decisão, Amazonino Mendes, que já foi absolvido pelo TRE de uma outra denúncia, isso em 2009, fica livre da ficha limpa. Bom, encerra amanhã o prazo, mas o amazonense não tem pressa nenhuma para acertar as contas com o Leão. Pelo menos 25% dos contribuintes aqui do estado não fizeram a declaração de imposto de renda. E o repórter José Augusto Júnior tem mais informações. Pois é, os últimos dados da Receita Federal aqui no Amazonas mostram que até amanhã desta quinta-feira ainda faltam entregar 70 mil pessoas, 70 mil contribuintes precisam ainda correr contra o tempo para entregar dentro do prazo a declaração do imposto de renda. Para a Receita Federal, esse número está dentro do esperado. Eu converso agora com Alzemir Vasconcelos, ele é delegado adjunto. Doutor, prejuízos para quem entregar atrasado ou para quem acabar sendo cobrado, para quem entregue? Entregou com atraso, tem uma multa, né, de R$ 165,74, até 20% do imposto de renda devido. E a não entrega dessas declarações pelo contribuinte, ele vai ficar com seu CPF suspenso de imediato, né, o que vai gerar transtorno, por exemplo, em conseguir empréstimos, financiamentos ou renovação, por exemplo, de passaporte. E, persistindo, né, o contribuinte também será cobrado seu imposto com um acréscimo de até 75% sobre o valor devido. Agora, no ano passado, pelo menos, a Receita Federal esperou 1 ano para poder suspender o CPF das pessoas que não entregaram. Agora para 2011, a Receita vai esperar também 1 ano ou pode ser menos tempo do que isso? Não, menos tempo. Só para você ter uma ideia, os contribuintes que fizeram suas declarações na semana passada já constam na base da Receita Federal. Inclusive, o contribuinte pode criar um código de acesso na página da Receita Federal e consultar a sua situação. Então, está muito ágil. Então, constatado essa pendência, não, ou essa falta de entrega de declaração de imposto de renda, o CPF já será imediatamente suspenso.
Com relação ao site, a possibilidade de congestionamentos é grande também, ou pode dar algum problema? O que a Receita tem sobre isso? De congestionamento, acredito que não, mas o que a gente tem que ter em mente é que imprevisto pode ocorrer, né, como, por exemplo, queda de energia, problema com a internet. Então, fica sempre aquele conselho, né, não deixe entregar sua declaração de imposto de renda na última hora, né? Recado está dado, hein? José Augusto Júnior para o Ponto Crítico. Bem, o dia de finados está longe, mas os cemitérios da cidade sempre lotam no segundo domingo de maio por causa do Dia das Mães. Como a situação em alguns túmulos é bem complicada, hoje a CEMUSP começa a fazer um mutirão de limpeza. No Nossa Senhora Aparecida, o abandono continua. Nessa sepultura só se vê a ponta da cruz. Segundo a Secretaria Municipal de Limpeza Pública, faltam garis para fazer a manutenção desses locais. A CEMUSP fazia limpeza dos 6 cemitérios de Manaus apenas com uma equipe de 20 garis. O número era insuficiente para dar conta de 100 quadras como esta. Para tentar resolver o problema, em fevereiro deste ano seriam contratados mais 1.000 funcionários. As contratações foram feitas, mas apenas 20 garis integraram a equipe de limpeza dos cemitérios. Segundo a CEMUSP, o órgão cuida da manutenção dos corredores e da estrutura do local. Já a sepultura é de responsabilidade dos familiares. O diretor de cemitérios da capital explica que no Nossa Senhora Aparecida, 30% dos túmulos estão abandonados. O não comparecimento dessas pessoas, respeitando o prazo de 90 dias e identificando essas sepulturas abandonadas, essas sepulturas vão retornar para o município para que nós possamos reaproveitar essas sepulturas. Os responsáveis pelas sepulturas têm 90 dias para renovar o cadastro dos parentes enterrados. Bem, e o Supremo Tribunal Federal voltou atrás e decidiu por 10 votos a 1, e essa decisão saiu ontem, que quando um deputado abandonar o cargo para assumir um outro no Poder Executivo, essa vaga vai ficar em aberto e ela vai passar a pertencer à coligação e não mais ao partido que o político é filiado. Exatamente. Em decisões anteriores, o STF havia determinado que as vagas pertenciam aos partidos. Durante o julgamento, o ministro Joaquim Barbosa disse que a lei eleitoral disciplina as coligações, estabelecendo que quando formadas por mais de 2 partidos, ou melhor, por 2 ou mais partidos, elas funcionam como se fossem partidos políticos. Pois é, essa decisão também vai criar muita polêmica por aí, né? Muita discussão ainda. A novela está só começando.